Olá, gente querida, tudo bem? Nós estamos aqui juntos pelo segundo dia, nesse momento em que a gente se encontra aqui virtualmente para a gente compartilhar uma palavra de ânimo, de esperança. E o nosso desejo é que a gente possa levar até você um pouquinho da palavra de Deus nesses dias em que nós estamos sem os nossos encontros de grande grupo, sem os nossos encontros de pequeno grupo. E a nossa proposta para você é bem simples, que você possa reunir sua família numa hora do dia, que a gente possa ter um momento de oração juntos e que essas reflexões também possam trazer algumas vitaminas aí de paz, de tranquilidade, de esperança, nesses dias tão atribulados, nesses dias tão ansiosos. E falando sobre ansiedade, uma coisa que a gente sabe que se relaciona muito com a ansiedade, com a incerteza, é o medo. É o medo. E eu já contei do púlpito uma vez para nossa comunidade, por isso não vou ter dificuldade de falar aqui, embora a gente nem sabe onde esses vídeos vão parar. Mas eu tive um momento no final da minha adolescência que eu tive uma questão assim, sofri um período de terror noturno, muito esquisito assim, especialmente no tempo em que eu estava voltando para a comunhão cristã, depois de um tempo fora. E, cara, eu não sei te explicar. Eu já era praticamente um adulto, mas eu não conseguia dormir com a luz apagada. Eu apagava a luz e ficava no escuro. Eu começava a sentir uma agitação, uma inquietação. E eu falava comigo mesmo, falava, cara, você é um adulto. Você não pode ter medo de coisas no escuro e tal. Mas o que eu fui descobrindo ao longo daqueles dias, que devem ter durado uns 2 meses mais ou menos, é que a gente não consegue muito dialogar, a gente não consegue muito argumentar com os nossos medos, né? O medo, ele tá numa parte tão profunda das nossas funções psíquicas, digamos assim, e é um instinto tão primitivo, é um instinto tão arraigado que mesmo quando a gente argumenta com o nosso medo, lá no fundo não funciona muito. A gente diz para si mesmo, não vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, não tem nada debaixo da cama. E eu me lembro que durante muitos dias, então, eu dormi com um abajur ligado. Mas teve um dia em que acabou a luz. Acabou a luz. E acabou a luz no meio da madrugada. Então, eu acordei no meio da madrugada. O abajur não estava funcionando, eu achei que a lâmpada tinha queimado, fui acender a luz, não havia luz, todo mundo dormindo. Eu, sem muita coragem de dizer para todo mundo, né, de bater no quarto de alguém e dizer o que estava acontecendo comigo pessoalmente naquele momento. E o desfecho é mais ou menos o seguinte: quanto mais eu ficava com medo, mais o meu medo se agravava. E se você me perguntasse naquele tempo, eu prometeria, tá? Quase que juraria que eu ouvi correntes, que eu vi vultos, que eu ouvi vozes, né? Isso porque quando o nosso medo ele começa a escalar, a gente começa a perder um pouco a percepção do que é uma ameaça real e do que não é uma ameaça real. E esse é o problema com todo esse cenário que a gente está vivendo, porque tem muitas ameaças reais, né? Como a questão da ameaça que o coronavírus é para a saúde de todos nós. Mas ao mesmo tempo se misturam muitas ameaças que não são reais e muitos perigos irreais, mas como o medo ele vai escalando, a gente vai entrando num cenário mesmo de histeria coletiva quase. Não que eu não acredite que nós temos que tomar todos os cuidados, eu quero que você ouça o que eu estou dizendo no contexto que eu estou dizendo, né? Mas eu acho que nós precisamos agora, mais do que em qualquer outro cenário, nós precisamos de serenidade, nós precisamos de confiança e de paz. Mas a gente sabe que quando nós tentamos argumentar racionalmente com os nossos medos, isso pode não ter muito efeito. E é por isso que eu gostaria de ler com você um dos trechos mais conhecidos da Sagrada Escritura e com certeza uma das peças literárias mais conhecidas de todos os tempos, quando o rei pastor diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, não terei medo,
pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Você prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Salmo 23 é uma peça literária maravilhosa e eu li muitas vezes o Salmo 23 nos dias de maior agrura, de maior angústia, medo e inquietude na minha vida. E eu creio que esse salmo é para lá que a gente tem que retornar. Porque esse salmo nos diz que no lidar com o medo, no lidar com a incerteza, no lidar com a insegurança, aquilo que apacenta de fato o nosso coração é a certeza da intimidade. É a convicção da intimidade que Deus nos oferece. É a experiência de intimidade que o Senhor nos oferece. É muito interessante que esse salmo é composto por duas metáforas. Uma primeira metáfora a gente conhece, que é a metáfora da relação entre a ovelha e o seu pastor. E a segunda metáfora, que está aqui no versículo 5º, é a metáfora de um banquete, ou seja, a metáfora de um anfitrião que recebe o seu convidado, que dá a ele um lugar de honra na mesa, que o serve e que faz transbordar o seu cálice com o melhor vinho. A gente sabe que a primeira metáfora ela diz respeito a todas as experiências da parte da primeira parte da vida de Davi, quando Davi ainda não era um soldado, ainda não era um líder de soldados, ainda não era um rei, quando Deus o encontrou lá, né, no primeiro livro de Samuel, quando Deus o encontrou pastoreando ovelhas e quando ele foi ungido lá, quando ele estava pastoreando ovelhas. Aquilo que Davi traz à memória nesse salmo é o seguinte: eu sei, eu sinto, eu experimento que o cuidado de Deus comigo é o mesmo cuidado, aliás, é um cuidado muito maior na escala, na proporção, na perfeição e na infinitude, é um cuidado muito maior do que aquele que eu tinha com as minhas ovelhas lá no pasto. Porque Davi sabia muito bem o que era proteger suas ovelhas de um ataque feroz de um lobo. Ele sabia o que era trazer de volta para o aprisco uma ovelha que tinha se desgarrado do rebanho. Ele sabia o que era conduzir a sua ovelha por onde havia um pasto melhor, por onde havia águas que eram mais salubres para aquelas ovelhas. Então, Davi, ele se lembra de todo esse senso de cuidado que ele tinha para com as suas ovelhas, o seu carinho, o seu amor, e ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. É engraçado que Davi ele inverte, né, a história. Ele que foi pastor de ovelhas e que provavelmente nesse momento já era rei, ou seja, o rei era visto no Oriente Antigo próximo como aquele que era o pastor do povo, aquele que cuidava do povo. Davi, que tinha sido pastor de ovelhas e que naquele momento do seu reinado era pastor de pessoas, porque ele julgava as causas, ele ouvia os pedidos dos seus súditos, ele conciliava os conflitos entre os seus súditos. Esse Davi, que em muitos outros contextos era pastor, naquele momento ele tomba a mesa e diz: não, eu sou ovelha. No final das contas, nada disso importa, eu sou só mais uma ovelha. E o que importa é que o Senhor é o meu pastor. E porque eu sei que o Senhor é o meu pastor, que Ele anda comigo, próximo a mim, que Ele tem cuidado, que ele tem empatia por mim, porque eu tenho convicção, sei e sinto tudo isso, eu posso caminhar até por lugares que eu não gostaria de passar, como um vale escuro, denso, cheio de trevas, com perigo de morte por todos os lados, mas eu não temerei, não terei medo, não serei tomado pelo pânico, não serei tomado pelo medo, minha alma não será encarcerada pelas cadeias do medo, porque o Senhor é o meu pastor e Ele está comigo, Ele está comigo. Eu sinto a sua presença, eu experimento da sua presença, eu me agarro a essa intimidade. A segunda metáfora, ela tem o mesmo sentido. Porque Davi ele dava muitos banquetes como rei, ele recebia muitas pessoas, ele se assentava à mesa e como anfitrião servia as pessoas. Mas naquele momento ele diz: olha, no final das contas,
Eu sou um convidado na mesa do Eterno. Eu sou convidado na mesa do Eterno. Eu me sento na sua presença. Os meus inimigos estão olhando de longe, mas lá naquele lugar eu me assento, eu descanso, eu repouso e Deus me serve, me abençoa, transborda o meu cálice. Eu sei que a misericórdia e a bondade me seguirão todos os dias da minha vida. É muito interessante como Davi se apropria de muitas experiências pessoais e ele enxerga, ele ressignifica, ele olha para essas experiências pessoais, né, rotineiras, diárias, talvez até familiares na vida de Davi. Ele olha para todas essas experiências por uma perspectiva inversa, na qual ele se coloca como aquele que é cuidado e coloca Deus como aquele que é o cuidador. Eu quero te desafiar a pensar nesse salmo e a trazer isso para o seu coração nesses dias. Eu sei que provavelmente você tem algumas experiências diárias, cotidianas. Se você é filho, então você sabe o que é ser cuidado pelo seu pai, pela sua mãe, ser cuidado por um professor, por um amigo, receber cuidado de alguém, receber provisão de alguém. Você se senta à mesa e tem uma comida pronta. Você precisa de roupa limpa e alguém proveu, alguém te ajudou, alguém lavou a sua roupa. Essas experiências diárias, eu gostaria que você olhasse para elas e pensasse assim: mas muito mais do que meu pai, muito mais do que minha mãe, muito mais do que os meus amigos que se importam comigo, do que meu professor e tal, muito mais do que essas pessoas, Deus está num lugar muito mais alto, e o seu amor é muito maior, e o seu cuidado é muito mais amplo, e a sua provisão é muito mais abundante, e a sua generosa é extravagante, a sua generosidade é extravagante. Então eu quero que você pense e que você venha internalizando aos pouquinhos, junto com Davi: Deus é o meu Pai, Deus é o meu cuidador, é o meu protetor, é aquele que olha por mim, é o meu provedor, é o meu amigo, Ele está lá todo o tempo por mim. Quando todos os amigos falham, quando todas as amizades ficam pelo caminho, quando o pai e a mãe não amam tanto quanto deveriam, o amor de Deus continua andando por léguas e léguas e léguas sem fim, Ele cuida de mim. Se você é pai e é mãe, preocupado com as contas e com as coisas miúdas da casa nesses dias de crise econômica, de crise sanitária, de crise de uma série de coisas, eu quero que você possa olhar para os seus filhos agora, ao redor da mesa, enquanto eles dormem. Olhe para os seus filhos. Pense em todas as preocupações que passam no seu coração e o sentimento de cuidado que você tem pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas pessoas que você ama, pela sua esposa, pelo seu marido. Pense um pouco sobre isso. E agora pegue esse sentimento de cuidado, de carinho, extrapole isso para um nível inimaginável, infindável, indescritível. E pense: é esse o amor que o meu pai tem por mim. É esse o cuidado que meu pai tem por mim. É esse o sentimento que meu pai tem por mim. Ele está interessado em mim. Ele tem os seus olhos sobre mim. Ele está interessado em prover e em cuidar. E ainda que eu ande pelo um vale de sombra e de morte, os dias se tornem esquisitos, negros, densos, e as notícias não sejam aquelas que eu esperava, eu sei que o Senhor há de caminhar comigo, e a sua intimidade é o bastante para me dar confiança nesses dias de caos social. Meu irmão, não tente argumentar com medo. Não tente dizer para si mesmo: tudo isso vai ficar bem, na base do mero otimismo. Nós sabemos, nós estamos vendo que a nossa confiança cega e até ingênua na ciência, no ser humano, na boa índole e em todas as coisas, no progresso social, no avanço positivista da nossa sociedade, a gente, nesses momentos de crise, todas essas ilusões se esfacelam no ar. E todo esse sentimento ilusório de segurança e de que tudo vai bem e de que nós construímos uma sociedade que funciona, tudo isso colapsa, tudo isso cai repentinamente e nós caímos estatelados na verdade de que o ser humano continua sendo o que ele sempre foi. Um ser em rebelião, um ser autocentrado, um ser distanciado de Deus, distanciado do próximo, em estado de rebelião e hostilidade. Nós temos visto atos maravilhosos de compaixão e misericórdia nesses dias. Sim, nós temos visto. Pela graça maravilhosa de Deus, que habita todos aqueles que são feitos à sua imagem e semelhança.
mas nós também temos visto coisas mais feias do que o coronavírus. Quando nós somos confrontados com essa realidade, muitos medos assomam no nosso coração. E eu gostaria de te dizer nessa tarde, nessa noite, meu irmão, não argumente com medo. Minha irmã, não argumente com medo. O que você precisa não é de melhores argumentos. O que você precisa agora é da promessa de intimidade que nos é dada pelo Pai por meio de Cristo Jesus. Eu não sei se você se lembra, mas todos os narradores sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles nos dizem que no exato instante em que Jesus rendeu sua vida na cruz do Calvário, naquele exato momento, um pouco distante, um pouco afastado dos eventos ali da cruz, lá no templo, os evangelistas dizem, naquele momento em que Jesus morreu, o véu do santuário, o véu que separava o Santo dos Santos, foi rasgado de alto a baixo. E o que isso quer dizer? E por que todos eles fazem questão de relacionar a morte de Jesus por um lado com o rasgar do véu por outro? Porque o rasgar do véu tem um simbolismo muito importante para todos nós. O véu era aquela cortina espessa, grossa, que simbolizava o lugar, a separação entre o santo lugar, onde os sacerdotes transitavam e ofereciam sacrifícios e ofertas, do santíssimo lugar, o lugar onde habitava a arca da aliança, a arca do contrato que Deus fez com o seu povo, aquele baú envolto em ouro, e que simbolizava a presença do próprio Deus ali. E aquela cortina simbolizava toda a separação que há entre Deus e nós por causa da nossa rebelião, do nosso pecado, do nosso instinto autocentrado. Aquele véu simbolizava toda a separação, o distanciamento, a alienação que há entre Deus e nós, entre nós e Deus. Mas quando Jesus foi morto, o véu foi rasgado de alto a baixo, não por uma iniciativa humana de baixo para cima, mas por uma iniciativa divina, de cima para baixo. Deus tomou aquela cortina nas mãos e a rasgou, meus irmãos. A rasgou pelo poder que há no sangue de Jesus e pelo poder que há no Evangelho. Poder de nos levar de volta para casa, de volta para o Pai, de volta para o colo daquele que nos criou para experimentar intimidade com Ele. Então, no Evangelho, nós temos uma promessa maravilhosa de intimidade. No Evangelho, nós descobrimos que tudo aquilo que nos separava de Deus, nosso pecado, os poderes das trevas, tudo aquilo que estava entre nós e o Pai já não nos separa mais, e é por isso que o apóstolo Paulo declara com toda a fé e convicção: eu estou certo, estou convicto de que não há nada que possa nos separar do amor do Pai revelado em Jesus Cristo, nem principados, nem anjos, nem potestades, nem espada, nem morte, nem fome, nem doenças, nem pandemias, nem crise na economia, nada pode ficar entre o Pai e nós, entre nós e o amor do Pai. Então eu quero te convidar, no nome de Jesus, a experimentar nesses dias de isolamento social, de solitude. Eu quero te convidar e te desafiar a experimentar intimidade com Deus. Eu quero te convidar a fechar a porta do seu quarto, a ajoelhar e buscar o Pai que te vê em secreto. Porque essa é a promessa do Evangelho de Jesus Cristo para todos nós. Nós não estamos mais desconectados, nós fomos levados de volta para casa. Nós estamos incluídos nessa presença santíssima de Deus que se revela a nós na presença do Espírito Santo. Que você possa nesses dias não apenas saber aqui, mas saber aqui que o Eterno é o seu Pai. Que Ele tem interesse em você, que Ele tem os olhos sobre você, que Ele é o seu pastor e que Ele é poderoso o suficiente, amoroso o bastante e sábio mais do que tudo para conduzir você nesses tempos de vale, de treva e de morte. Meu irmão, que Deus abençoe o seu coração. E eu te convido a orar comigo dizendo: Pai, muito obrigado, Pai,
Você é o Pai que nós precisamos. Você é o pastor que nós precisamos. Você é o Salvador que nós temos. Jesus Cristo, amado, querido Senhor, querido Redentor. Nós queremos experimentar da sua presença, da sua intimidade na nossa vida, porque nós sabemos que apenas a sua presença pode dissipar o medo, pode levar para longe de nós o medo e nos dar confiança, segurança, firmeza nesses tempos escuros e esquisitos que estamos vivendo. Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque exatamente agora você está nos ensinando a orar, dizendo: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nós estamos juntos nisso tudo, nós estamos lutando com você em oração, nisso tudo. Não se sinta sozinho. Vamos juntos, em nome de Jesus. Um grande abraço.